Olá, meu irmão e minha irmã. Eu quero trazer hoje um grande assunto, muito questionado dentro da Bíblia. Uma passagem aqui que se encontra no livro de Números, né? Livro de Números, capítulo de número 21. E essa passagem, ela é muito questionada, muitos não entendem. Muitos usam essa passagem para apoiar uma doutrina criada por eles mesmos. Então, aqui no livro de Número, capítulo de número 21, versículo 6, e o Senhor então enviou entre o povo serpente ardente, que mordia o povo, e morreu muita gente em Israel. Então o povo veio a Moisés e disseram: havemos cometido pecado por ter falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que retire de nós esta serpente. E Moisés então orou pelo povo. Preste atenção a isso aqui. O povo pecaram contra Deus, falaram mal do Senhor. Então o Senhor enviou uma serpente, aonde levaram a vida de muitas pessoas. Mas aí aquele povo chegaram até Moisés e disseram: Moisés, nós pecamos contra o Senhor e agora ora o Senhor por nós. Então Moisés orou e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que todo que for mordido, ao olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que quando alguma serpente mordia alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. Então, veja aqui uma mensagem que é muito questionada, mas eu quero trazer um ensinamento hoje para os nossos corações. Esse texto, ele mostra, em primeiro lugar, o perigo da murmuração do povo de Deus. Tal como o veneno da serpente é o pecado no dia de hoje. Seja ele qual for, contamina todo o espírito, toda a alma e todo o corpo do homem. Então o perigo que há na murmuração é essa, porque a murmuração ela é pecado e ela contamina a alma, ela contamina o corpo, ela contamina o homem todo. Então por isso que não deve o homem murmurar. Mas o sangue de Jesus Cristo, levantado lá na cruz, é o antídoto eficaz contra o mais letal veneno que ceifa a humanidade, é o pecado. Essas coisas, tudo que está acontecendo hoje, isso é consequência do pecado. Mas primeiro passo para a cura do veneno da serpente, o arrependimento. Então, o povo se arrependeu de haver murmurado contra Deus e Moisés, e todo mundo fizeram isto. E se todo mundo fizesse isto, como não seria? Porque o arrependimento é a porta aberta para o perdão. Não há perdão de pecado antes que primeiro haja um arrependimento, e um arrependimento de verdade. Então no versículo aqui de número 7, então o povo veio a Moisés e disseram: havemos cometido pecado por ter falado contra o Senhor. Então eles se arrependeram. Então fé, preste atenção a isso. Se todo mundo fizesse isso, fé
em oração, creram que Deus poderia perdoar e pediram a Moisés que orasse ao Senhor por eles. Moisés orou a Deus e Deus o atendeu. Mas Deus atenta para a fé e a oração do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, requisitos indispensáveis à cura, a obediência e fé. A ordem era somente olhar para a serpente de bronze, não adorar. O povo creu e obedeceu e foi curado. Não foi um ato de idolatria. A serpente em si não possuía virtude alguma, mas de obediência a Deus e fé na sua palavra. Deus mandou que Moisés o levantasse e disse que era para que o povo olhasse. Então dependia da fé deles e da obediência. Então a cura recebe, ou seja, se recebe mediante a fé. Veja um exemplo lá em Atos capítulo de número 9, versículo de número 33 e 34. Não há como haver cura se não houver um arrependimento, se não houver uma fé. De maneira alguma poderá acontecer uma cura. Agora, quando você se arrepende, você está abrindo uma porta para que Deus venha perdoar você. Você imagine se você cometer alguma coisa com alguém, se você não for pedir perdão a ele, como é que ele vai lhe perdoar? Como é que você vai saber se ele vai lhe perdoar? E você, uma pessoa, só vai pedir perdão a outra pessoa quando ela se arrepende, senão jamais ela vai. Então a cura se recebe mediante a fé. Veja um exemplo de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 33. Louvado seja o nome do Senhor. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo uma cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante e fez a tua cama. Levanta e faz a tua cama. Está vendo? E logo se levantou. Então a fé, Pedro chegou e disse: Enéas, Jesus te cura, levanta e pega a tua cama. Então Enéas se levantou. Então os recursos humanos providos por Deus para curar, a Bíblia registra algum exemplo de cura operado por Deus mediante o uso de recursos humanos. Pasta de figo para curar a ferida do rei Ezequias. Isaías 38, 21. Então Deus, ele usou, só que ele não deixou para pessoas usar isso como amuleto, como hoje eles usam. Então o requisito indispensável é a cura, fé e obediência. Então Cristo é a serpente de bronze. A serpente de bronze levantada no deserto não respalda a idolatria. A igreja romana, ela usa o episódio em foco para apoiar o culto à imagem e à escultura de santo ou de santa. Mas a Bíblia não respalda tal doutrina. O ato de olhar para a serpente de bronze
foi de fé e obediência a Deus, apenas isto. Ele mandou que Moisés o levantasse a serpente. Então, quando as outras serpentes mordiam o povo, aquele que obedecesse e olhasse para aquela serpente, ele seria curado. O que não obedecesse, ele não seria. Era simples demais, como acontece hoje. Hoje pessoas querem ir a Deus de acordo com a sua vontade, com o que ele pensa, com o que ele acha. Mas não é, tem que ser do jeito de Deus, porque não sendo, não vai dar certo. Você lembra que a primeira família da terra já havia uma disputa medonha, um obediente e outro desobediente, Caim e Abel. Você vê que o sacrifício para Deus era de sangue, mas Caim disse: eu não vou dar, vou levar fruta e podre, das piores. Deus não recebia. Então é o mesmo de hoje, você pode fazer o culto que você quiser fazer, mas ele não recebe. A norma aqui era a obediência. O ato de olhar para a serpente de bronze foi de fé, obediência a Deus, apenas isso. Cristo foi levantado para anular o efeito do pecado, desse veneno que está aí hoje. Assim como a serpente foi levantada no deserto, a fim de que os que olhassem para ela fossem curados, Cristo também foi levantado na cruz, a fim de que todos os que olhem para ele com fé fiquem sarados do pecado. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Então, a serpente levantada no deserto, Deus não mandou levantar lá para ser o símbolo da idolatria, não. Ali é o próprio símbolo de Cristo. Nós vamos ver aqui na frente, falando que do jeito que Deus levantou a serpente no deserto, assim também Cristo seria levantado. Então não foi a serpente de bronze que curou o povo, mas Deus que cumpriu a sua promessa. Ele vela pela sua palavra. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo de número 1, versículo 12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então o que estava ali valendo era a palavra de Deus. Ele diz: todo que olhar será curado. Então, queres ser curado do veneno do pecado? Olha para Jesus e viverá. Aceita ele agora, aceita ele hoje. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que olhava para a serpente era curado. Aquele que olha para Cristo hoje e o aceita, ele é curado deste veneno do pecado. Então eu convido a você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, dar joinha, fazer comentário e compartilhe esse vídeo no nome de Jesus.